Grandes civilizações. O Islã, primeira parte. Imagine um deserto, um enorme deserto, com dunas que se estendem até o horizonte, como as ondas de um oceano gigantesco, mas um oceano de areia. Esse é o deserto árabe. Mas não é de areia em todos os lugares. Aqui e ali você pode encontrar algumas fontes naturais de água chamadas oásis, e as primeiras tribos árabes que se estabeleceram em torno deles. Espalhados por todo o deserto e muito longe uns dos outros, esses povos, que eram pastores e comerciantes, muitas vezes não se davam muito bem. Não discuta. Esse é o Nada meu disso, camelo, esse é meu. meu camelo. Não, é meu. Não, é o meu. Esse é meu. É o meu. Eles lutavam uns contra os outros o tempo todo, até que um dia uma força incrível e invisível chegou. Uma força que apareceu entre as areias do deserto como a água fresca de uma nascente. Essa força era a fé. Uma fé enorme, capaz de mover montanhas. Essa fé estava em uma nova religião chamada Islã. Ela uniu os povos da Arábia por um objetivo comum. E um novo império foi criado. Esse império se tornaria um dos mais ricos, mais complexos e refinados da história da civilização. O profeta Maomé. Por volta do ano 500, Meca era uma das muitas cidades espalhadas pelo deserto. Mas tinha uma característica única. Acreditava-se que toda a grande pedra negra de Meca havia caído do céu. E muitas pessoas de lugares diferentes fizeram peregrinações a Meca a fim de meditar e orar. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não há Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. E no ano 622, Maomé teve de fugir para a cidade de Medina, onde se escondeu por muitos anos. Essa migração é chamada de Hégira e é considerada pelo Islã como o ano zero, o ano a partir do qual o calendário islâmico começaria. Assim como o nascimento de Cristo para o calendário cristão, ou o dia em que os judeus foram libertados do Egito para o calendário judaico. O poder da fé. Islã significa submissão à vontade de Deus. E todos aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Maomé foram chamados de muçulmanos, que significa crentes. O Islã é baseado no Alcorão,
livro sagrado que contém os ensinamentos que o arcanjo Gabriel ditou a Maomé. O comando principal que Maomé deu aos seus seguidores foi de espalhar a fé por todos os cantos da terra. Os muçulmanos também acreditavam na vida após a morte, um paraíso para onde os verdadeiros seguidores da fé iriam depois que morressem. Lá, encontrariam cachoeiras de leite e mel, e poderiam ter tudo o que conseguissem desejar. Mais leite, por favor. Cara, gostei! Esse lugar devia ser o máximo! A fé que pregava Maomé tornou-se tão forte como o ferro. Depois de viver durante 7 anos em Medina, o profeta conseguiu recrutar milhares de seguidores para formar um exército poderoso. No ano 630, Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 632, a religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de uma centena de anos, ia da Espanha até a Índia. Bazares e mesquitas. A mesquita era o principal centro religioso da cidade. Eram grandes edifícios com torres muito altas. Não importa em que parte do mundo uma mesquita é construída, ela sempre está voltada para a cidade de Meca, para que os fiéis possam rezar nessa direção todos os dias de suas vidas. Uma das primeiras mesquitas foi a da cidade de Damasco, construída sobre as ruínas de um templo cristão. Essa mesquita serviu de modelo para todas as outras. As cidades na Península Arábica foram se organizando em torno da mesquita e do bazar. O bazar era um enorme mercado onde se poderia comprar qualquer coisa, desde frutas e temperos a tapetes muito bonitos. Será que você tem um que combine com meu casaco? O bazar era como uma pequena cidade dentro da cidade. Um local para comprar e vender, cheio de mercadorias surpreendentes, cores e cheiros. Mas não era apenas para comprar e vender. As pessoas se reuniam ali para discutir religião, política e, naturalmente, argumentar sobre os negócios. Todas as ruas da cidade começavam no bazar e iam até a periferia, fazendo com que o bazar fosse o coração de cada cidade. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Vamos dar uma olhadinha mais de perto na expansão do mundo árabe para a Europa. Os exércitos muçulmanos saíam da Península Arábica e iam conquistando terras na África e na Península Ibérica. De lá, eles estavam prestes a conquistar toda a Europa. Os exércitos árabes pareciam invencíveis. A determinação e os soldados bem disciplinados derrotavam todos os povos contra quem lutavam. Mas em 732, houve uma batalha crucial que parou seu avanço na Europa Ocidental. E esta foi a Batalha de Poitiers. Os árabes lutaram contra o exército dos francos durante 6 dias inteiros, sem interrupção. Então, no 7º dia, a situação mudou. O exército muçulmano tinha tropas de cavalaria poderosas, vestidas com armaduras, enquanto as tropas dos francos eram, em sua maioria, soldados de infantaria com espadas, lanças e escudos. Apesar dessa desvantagem, os francos tinham o grande comandante Carlos. Carlos conseguiu colocar alguns membros do seu exército atrás das tropas árabes e finalmente as derrotou. Devido a isso, ganhou o apelido de Carlos Martel, que significa martelo. O neto de Carlos Martel foi nomeado Carlos Magno. Carlos Magno estabeleceu uma aliança estratégica com o Papa que governava o Vaticano e o nomeou protetor da Igreja de Roma. Armado com esse título e com sua fé cristã, Carlos Magno partiu para uma série de conquistas. Criou um vasto império que regia toda a Europa Ocidental, com total apoio do Vaticano. No próximo episódio, O Islã, segunda parte, As 1001 Noites são uma enorme coleção de contos fantásticos do mundo árabe. São encantadores contos de princesas se apaixonando por intrépidos aventureiros,
Gênios que são capazes de realizar desejos, tapetes voadores, piratas lendários, fortunas estranhas e conquistas magníficas. São histórias dentro de histórias, dentro de histórias, interligadas entre si como um grande conto, enorme, infinito. Histórias que se passam em uma grande quantidade de países influenciados pelos muçulmanos na época. Arábia, Pérsia, Egito, Índia, até mesmo a China. O quê? Histórias dentro de histórias? Contos sem fim? Mas como é que pode uma coisa dessas?